A gente vai fazer aquele estudo dos fortalecimentos e alongamentos dessas cadeias que a gente estudou, que tem envolvimento com o movimento de pé, para a gente conseguir trabalhar melhor, mais alinhado com esses pés, distribuindo melhor as forças, principalmente na parte da perna mesmo, né? Com essa musculatura aí que a gente estudou, daquela perninha cortada, né? Que é a principal, porque assim, na verdade a gente tem que fortalecer todas as regiões, porque todo movimento que tem apoio no pé vem do quadril. Esse alinhamento vem do quadril, como a gente já estudou. Então a gente tem que estudar bem essas linhas, né? Esse modo de apoiar o nosso pé. E em princípio também eu acho que uma coisa que me ajudou muito a entender também todo esse processo assim de apoio dos meus pés quando eu tô fazendo aula, sabe, assim, seja na barra ou mesmo quando eu tô saltando, principalmente, que a gente tem que ter um cuidado maior, é essa questão de espalhar o pé, sabe, assim, de sempre conseguir alongar meu pé, sabe, assim, abrir os meus dedos dentro da sapatilha sempre foi fundamental. Então eu recomendo para vocês. Eu, particularmente, nunca gostei de sapatilhinha um pouco larga. Eu sempre gostei de sapatilha mais que eu sentisse, assim, o meu pé mais estável. E as pontas, idem. Eu nunca gostei de pontas largas. Eu sempre gostei da ponta um pouquinho mais no tamanho do meu pé. Porque quando ela fica um pouco larga, quando a gente sobe na ponta, é meio ruim. Mas esse largo é entre aspas. Também tem que ter um limite onde você consegue pelo menos abrir e afastar os seus dedos quando trabalha, principalmente a meia ponta, onde a gente faz os movimentos que vão alongar e fortalecer o nosso pé. Então vocês devem se lembrar daqueles extensores, né, e os flexores longos dos dedos e do hálux, separadinhos, né, o dedão e os outros 4 dedos. Então a gente tem aqueles extensores específicos, além dos músculos maiores, que são os fibulares e o tibial anterior e o posterior. E além do que seria a panturrilha, que seriam os principais, gastrocnêmio e o sóleo. Então, além dessa musculatura aí da nossa perna, nós temos esses flexores e adutores, que são mais dentro do pé mesmo, que faz a conexão de calcanhar, dedos. Então nós temos os extensores que vêm das pernas e os adutores, e eles são menores, e fora aqueles intrínsecos mesmo do pé, né, que são aqueles bem menorzinhos entre dedos, entre calcanhar e metatarso, entre metatarso e dedos. Então essa musculatura, se você trabalhar, por exemplo, o tendu, né, e todos os outros, né? Mas principalmente o tandi, sempre com os dedos alongados e afastados, minimamente, pelo menos, ó, e você fizer a extensão e depois quando volta, fizer essa abertura do seu pé, assim, ó, como se o pé fizesse isso, obviamente que não é tanto assim, mas é esse sentido, ó, entendeu? Alonga e depois volta e abre. E alonga e depois volta e abre. Isso aí já é um baita de um trabalho legal que vai deixar os seus pés e a musculatura também, que envolve aí a perna, fortes. E sempre sem excesso de tensão, mas uma força que envolve alongamento, sabe? Então eu acho que isso melhora bastante, em princípio, tudo isso que nós falamos a respeito de fortalecimento. Mas nós temos umas coisinhas adjacentes aí que podem nos ajudar a fazer com que essa musculatura fique mais forte e também a favorecer o alinhamento, tá? Isso aí eu vou deixar também para vocês trabalharem um pouco durante algum tempo e depois me dar um retorninho a respeito de como que isso está funcionando para vocês, principalmente em 2 coisas principais. Lógico que tudo aí no nosso caso é principal, tá? Mas assim, nos exercícios de centro, qual que é o meu objetivo? Ajudar vocês quando vocês estiverem saltando e quando vocês estiverem girando, tá? Porque nesses movimentos é que costumam ocorrer os desgastes, as sobrecargas, tá? Costuma.
Também pode existir sobrecarga até fazendo tandi na barra, entendeu? Mas eu digo assim, esses outros movimentos, eles são mais preocupantes, aí a gente pode ter até entorses. A entorse normalmente acontece porque você apoiou de uma maneira errada o seu pé na aterrissagem, né? Ou por fraqueza, né? Por alguma fraqueza. Essa fraqueza, ela pode ser porque você não está fortalecendo a cadeia completa e sobrecarregando alguns e deixando outros mais fraquinhos, ou também porque você tá com alguma inflamação local, sabe assim? Então às vezes a gente tá lá com uma dorzinha na panturrilha ou uma dorzinha no calcâneo, né, no tendão calcâneo, e tá lá fazendo aula e tá lá em cima. Então toda vez que tem uma dor local, você tem uma inflamação ali, basicamente naquele lugar. O que acontece quando inflama um local? O organismo humano, ele providencia uma série de coisas. Primeiro, ele esquenta o lugar, ele faz uma série, ele às vezes dá até um edema, né, um inchaçozinho. Aquilo tudo são mecanismos de proteção para autorrecuperação do próprio corpo ali, daquele lugar. Ele protege. Só que daí o que acontece em volta dessa proteção? A musculatura adjacente, ela fica mais fraquinha. Vocês podem observar que quando a gente está com muita dor num lugar, por mais que às vezes você tem um compromisso de dança, você tem que dançar, você tem que fazer alguma coisa. Mas tem hora que por mais que você suporte a dor que você está sentindo, o músculo não vai. Ele não vai, sabe assim? Você perde a força no lugar. Não é isso? Então, isso também é uma reação cerebral, entendeu? Então, o cérebro dá aquele comando que aquele lugar fique fraco. Por quê? Para não fazer força. Fique fraco para não conseguir chegar numa ponta de pé, entendeu? Fique fraco para não conseguir um apoio legal nesse pé na meia ponta, entende? Então, são proteções do nosso corpo. Aí, por exemplo, quando a gente, toma um anti-inflamatório, o que o anti-inflamatório faz? Ele mascara isso aí, todas essas reações. Ele mascara a sensação de dor, ele mascara a sensação de fraqueza, mas tá fraco. Só que ele mascarou a sensação. Aí você consegue uma performance melhor, mas às vezes você pode comprometer ainda mais aquele lugar. Exatamente por mascarar os sintomas que são do seu próprio organismo, tá bom? Então, o ideal é a prevenção. Certo? A prevenção é o ideal. E para vocês que trabalham com isso, né? Vocês não são só aqueles bailarinos, vamos dizer, de escolas ou de academias, né? Onde vocês estão fazendo aquilo, visando de repente uma performance de espetáculo, alguma coisa assim. E aí às vezes a pessoa até se dedica um pouco menos do que ela gostaria, faz aula não todo dia, mas não é o caso de vocês. Vocês usam esse corpo todo dia, vocês têm alguns compromissos com esse corpo, né? Tem a performance exigida de vocês, vamos dizer, uma performance de uma porcentagem de excelência, né? De nível de excelência. Então, por conta disso, vocês têm que estar sempre preparados, super fortalecidos e super conscientes de como seria esse fortalecimento benéfico, tá? Então é a respeito disso que eu queria passar para vocês, a começar do pé, que é vamos dizer, um lugar onde a gente tem facilidade de lesão, tá? E outras que a gente tem por causa do pé, tá? Também. Então, olha só, nós vamos hoje então trabalhar praticamente. O primeiro exercício que a gente vai fazer, sentados no chão, eu não preciso nem mostrar, tá, gente? Mas qualquer coisa eu mostro aqui de pertinho. Mas olha a minha mão, ó. Tá vendo a minha mão aqui? O que eu quero que vocês façam? Sentem-se e coloquem os dois pés na frente de vocês, estendidas as pernas. O primeiro que nós vamos fazer, porque eu fiz aqui uma colinha até, gente, ó, por causa do sequencial. Porque existem os exercícios, mas tem aquela coisa, né? Faz a teraband, depois volta a ficar de pé, depois senta de novo. Então eu fiz uma colinha aqui pra gente ir numa organização. Então nós vamos fazer assim, os dois pés lá na frente. Vamos fazer primeiro isoladamente. Então primeiro a gente faz o pé direito, depois a gente faz o pé esquerdo e depois nós vamos fazer com os dois. É um movimento simples, porém
ele dá um trabalhinho razoável aí para aqueles músculos pequenininhos que ligam os nossos dedos, tá? E também nós vamos trabalhar focados, tá? No extensor longo do hálux, que é o dedão. Então, esse extensor, ele começa lá perto do seu joelho, tá? Ele atravessa a parte posterior da sua perna e chega no dedão, tá? A gente viu o desenhinho dele. Ele vem daqui, ó, começa aqui atrás do seu joelho, na parte externa, ele atravessa aqui, ó, e vai lá pro dedão, tá? Então, é um músculo bonito, sabe? Assim, alongado. Ele é bonitão mesmo, mas ele, quando resolve de dar problema, gente, ou fraqueza, ele complica toda a nossa vida. Então, o pé tá assim, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o dedão, só o dedão, e voltar. Então, eu vou contar assim, ó, a gente vai fazer dedão, abre 1, 2, fica 3, 4 e retorna. Nós vamos fazer isso 5 vezes com cada pé e depois 5 vezes pé junto. Apoia bonitinho aí, sem nenhuma tensão, né? Assim no tronco, no quadril, fica bem apoiado. E vamos lá. Abrir o dedão do pé direito. 1, 2, fica 3, 4. Volta. Agora eu vou pedir para vocês ampliarem um pouquinho isso a cada vez e tentar localizar onde é a musculatura que você está sentindo trabalhar, tá? Então vamos focar lá dentro da gente. Vamos lá de novo. E abre o dedão. 1, 2. Só do pé direito. E fica. E volta. Tenta não abrir os outros dedos, tá, gente? Só o dedão. Foca, olha pra ele. Não vai lhe ajudar com a mão, não. Tem que ser interno o serviço. Vai lá. Abriu. 1, 2. Abre. Força, força. É lá dentro mesmo. E aí eu volto, ó. Olha como os outros dedos querem vir juntos, tá? Tenta não fazer isso numa terceira vez. Vai lá, vamos tentar. Abre. 1, só o dedão. Só o dedão. Fica. Não deixa voltar. Isso, Washington. Voltei. Isso. A gente tem que ficar lá e não deixa ele voltar. Ele vai querer voltar. Não deixa. Aí você atinge o extensor longo do hálux, tá? Vamos lá, então. E abriu. 1, 2. E voltou. 3, 4. Léo, tenta colocar seu pé assim pra cima. Não apoia ele. Isso, pode ser assim, dobrado o joelho, mas tenta não apoiar, tá? De preferência esticado seria um pouquinho melhor, com a perna estendida lá na frente. Última vez do pé direito. Vai lá. Abriu. 1, força. Força, fica, força só no dedão e volta. Isso aí, Lavínia. Agora vamos trocar de pé. Ó, hoje não são exercícios de uma série assim, que vai trazer uma coisa, é mais para aprendizado, tá, gente? Vocês devem fazer isso de 10 a 15 vezes, tá? Para poder ficar fortinho. Vamos lá do outro lado. Abriu o esquerdo. 1, foca, foca, foca. 2. E aí fica 3. Força no esquerdo também. 4. Voltou. Não abre os outros dedos, Caio. Tenta abrir só o dedão. Vai. 1, só o dedão. Traz o dedão, é difícil. E volta. Isso. Dar um espacinho entre os outros dedos é natural. O que não vale é fazer força em todos os dedos, porque esse é um outro exercício, super bom também, mas não é esse que nós estamos focando. Vai lá, só no dedão, ó, mesmo que abra um pouquinho, vai. Força, segura 3, 4 e relaxa. Isso, só não vale fazer força com os outros 4 dedos. Vai mais uma vez, abriu o dedão, 1, força, isso, Felipe, concentra, segura 3, segura 4 e volta. Aí você tá trabalhando só o extensor longo do hálux, tá, gente? O flexor do hálux também, tá? Mas é só localizado no dedão. Última vez, gente, vai lá. Abriu o dedão. 1,
Só o dedão. Letícia, só o dedão. E volta. Isso. Ok, agora os dois, gente. Vamos tentar agora focar bem para abrir só o dedão dos dois pés. Vamos lá. Olhando para os pés. Vai lá. Abriu 1, 2. Segura. 3, 4. Volta. Tenta localizar o músculozinho que está trabalhando aí. Vamos lá. Mais uma. Abriu. 1. Força. 2. Ele é super instável, tá vendo, gente? Ó, que fica indo, voltando. E volta. Terceira vez. Abre os dois. Força. E volta. Isso. Quarta vez. Vamos lá. Abre os dois. Os dois. Olha como vai também trabalhar o minguinho, tá? Porque esses dois extensores são bem ligados, tá? E volta. Última vez, vamos tentar. Abriu. Dedão. Segurou. E voltou. Isso. Então esse exercício, como todos os outros, a gente está fazendo 5 vezes para autorreconhecimento do que você tem que buscar, de como você tem que fazer, para que depois vocês, se tiverem algum problema, obviamente a pessoa não sente falta, não sente necessidade, não faça. Bailarina é bem assim, aí depois das fraquezas e as entorses aí depois vem pro professor, o que eu posso fazer então? Já devia ter feito, tá? Pronto, falei. Agora, vamos lá. Agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o TheraBand. Vamos pegar aí a nossa faixinha, porque a gente já tá no chão, a gente aproveita, tá? Vamos pegar a faixa elástica aí. E aí, gente, olha, o primeiro que a gente vai fazer com a faixa é aquele que eu vou envolver meus dois pés, ó, eu vou fazer com o pé só, porque senão eu caio do banco. Ó, os dois pés e segurar pra você aqui a TheraBand. Pode dobrar um pouquinho o joelho, não tem problema. Depois nós vamos fazer com ele estendido também. Então aqui eu vou fazer 10 vezes. O que eu quero que vocês façam? Que você apoie essa força que a TheraBand faz aqui, ó, tem que estar principalmente no metatarso, tá? Então não pode estar no arco do pé, o arco do pé tem que estar livre, tá bom? É lógico que um pouquinho da TheraBand tem que vir aqui pro meio, ó, mas não pode vir muito, porque senão ela impede, ela endurece o arco do pé e esses músculos não alongam para fazer o movimento ficar mais livre, né, digamos assim. Então eu tô aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a parte do meio do pé para dedos. Não é lá embaixo, é só na parte média do pé. Metade para cima abre. Vamos lá. Abriu, forçando a TheraBand. Abre muito. Sinta a musculatura que trabalha quando você tá com o joelho dobrado e volta. Isso, o volta é tipo relaxa o músculo. Agora vai de novo. Os dois pés, Isa. Isso aí, Isabel. Os dois pés. Você vai fazer esse movimento, gente. Olha aqui minha mão, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Tentar não abrir todo o pé, sabe? Assim, só a metade do pé e voltar. Vamos lá. Abriu de novo. 2. A gente tem que fazer, mas como a gente faz? A gente tem que fazer assim, abrir, ou a gente só tem que deixar? Não, só abrir, é movimento lateral, tá? Só abrir, sem empurrar meia ponta. Não é empurrar meia ponta, não. Só abrir, gente, e voltar, tá bom? Porque senão a gente não vai atingir o que realmente é importante aí, tá? Essa musculatura. Vamos lá, de novo. Abriu, segura 2. E volta, é sempre assim, abre em 2, segura 2 e volta, relaxa quando volta. Agora, gente, observando a musculatura envolvida, porque vocês vão ver que tem gente lá em cima da perna que tá trabalhando, tá? Vamos lá, abriu, pensa e foca do meio do pé pra frente, voltou, isso, e depois,
Abriu. Força, mais força. Isso, não empurra os dedos, não empurra, só abre. E volta. Talvez ajude vocês a pensar aqui, gente, ó, que isso aqui do pé, ó, isso aqui do pé, essa parte lateral é que é a condutora do movimento do abril. Combinado? Joga o foco na lateral do pé. Vamos lá. Abriu a lateral. Abriu. Só lateral. Isso, Léo. Voltei. Isso aí. Pensa na lateral, ó, a beirinha do pé. Abre a beiradinha. Abriu, força na TheraBand. Força para abrir a TheraBand mesmo. E volta. Isso. E mais uma vez, gente, vamos lá. Pelas laterais. Abriu. E volta. Isso. Vocês viram como tem conexões aí com a parte interna da coxa, até a parte perto da virilha é possível sentir essa musculatura trabalhar para poder possibilitar esse movimento, tá, gente? Então, observe. Então, esse movimento é um que vocês devem fazer pelo menos umas 15 vezes todo dia. Depois tem um outro que é com a bolinha no meio, que é o movimento invertido, que a gente vai fazer com toalha, se não tiver bola. Que o invertido também trabalha outras coisas. Aí vocês vão estar trabalhando internamente, bem internamente, os fibulares, ó, a nossa lateral, tá? Fora os que a gente trabalha aqui dentro, mas é mais aqui, ó, internamente, os fibulares, tá bom? A musculatura aqui da lateral da perna. Aí, agora, a gente vai aproveitar que tá sentado no chão para trabalhar os extensores de dedos, dos outros dedos que não são o dedão. A gente já fez o do hálux, agora a gente vai fazer esse aqui, ó. A gente vai passar a faixa elástica nos 4 dedos e isolar o dedão, ó. Tá vendo? Passa a faixinha num pé, 4 dedos, isola o seu dedão. Esse aqui é complicadinho de fazer, mas depois a gente pega a manha, ó. Puxou a TheraBand. Agora, ó, você vai deixar o dedão em flex, dorsiflexão do dedão, e tentar esticar os outros dedos. Força nos 4 dedos. Para baixo, ó, tenta esticar os 4 dedos, deixando o dedão no flex. E volta. E tenta de novo, ó, tenta esticar, empurra a TheraBand, ó, e ao mesmo tempo traz o dedão para você. Porque vocês vão trabalhar os músculos bem internos do pé mesmo, aqueles pequenininhos, tá? Então vamos lá, dedão no flex, meia ponta nos 4 dedos, voltei, relaxou. E vai de novo, meia ponta só de 4 dedos, voltou. E de novo, vai, empurra os 4 dedos, puxa o dedão pro flex. Isso é um trabalho bem interno e também trabalha os fibulares, tá, gente? A lateral aí da perna. Vamos lá. Puxa esses dedos pra frente e o dedão pra trás. E voltou. E uma última vez. Puxa os 4 dedos para a ponta e o dedão pra trás. E volta, tá? Então, esses aí, ó, se vocês fizerem como eu, só para experimentar, gente, ó, como eu fiz sentada aqui assim, ó, com o joelho dobrado, flexionado para cima, é uma variação, tá? Mas embaixo acontece também isso, ó, que nem eu tô aqui, ó, coloca lá a faixinha, não assim lá na frente, igual vocês colocaram apoiado, com o joelho dobrado e tira do chão, ó, tira do chão. Isso, e agora faz o mesmo movimento, ó, empurra os dedos, puxando o dedão, e olha como a gente tem uma sensação mesmo de musculatura lateral ali trabalhando. Perceba, mas tem que ser bem forte o empurra aí, tá? Vai lá, puxa o dedão pra você, empurra os 4 dedos, força, 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 e volta. Você consegue, eu consigo pelo menos identificar logo no finalzinho assim. Eu consigo identificar
o flexor dos dedos, dos 4 dedos, o extensor, desculpa, o que vem de lá da panturrilha, sabe? Assim eu consigo identificar ele fazendo força, tá? Eu não sei se vocês conseguem, porque é difícil, não é toda vez que eu sinto ele, mas ele faz uma contração importante. Fala. Eu consigo fazer mais com a perna apoiada, com a perna suspensa, eu não consigo. Então, mas assim, tudo é treino, tá? Com a perna suspensa também é possível, tá bom? Mas basicamente vocês podem fazer só esticado, só estendido, né? Embaixo, como fizeram. Pode fazer assim como eu fiz, tirando a perna do chão também, tentando fazer, ou pode fazer só o que você acha que você se sente melhor, porque as duas maneiras vão trabalhar a mesma musculatura, tá? Vai trabalhar um pouco dos fibulares, também bem interno, viu, gente? Vocês não vão sentir músculos grandes, aqueles que ficam bem externos, é lá dentro mesmo, aqueles que ficam passando lá nas camadas internas, e os do pé também. Tá bom? Aqueles que passaram por baixo, que a gente viu na fotografia, tá? Vamos lá? Fotografia é bom, né? Na imagem. Agora vamos lá. A mesma coisa fazendo com o pé esquerdo. Vai, colocou a faixa e começa a separar. Isso. Agora, ó, dedão puxa pro flex. E os 4 estica só os 4 dedos. E volta. E de novo, 2 segundos para ir, 2 para ficar e volta. Eu tenho mais dificuldade com a esquerda é difícil para mim fazer isso. Puxo o dedão e empurro os outros 4. E fica. E volta. Isso. Vamos de novo. Puxo o dedão primeiro. Estica os outros 4, força na musculatura e volta. E mais uma última vez, puxa o dedão para você, estica os outros 4 na ponta, olha como o pé tem que trabalhar para isso acontecer. E volta. Isso, e agora vamos fazer, quem fez dobrado que nem eu, faz o esticado agora 2 vezes. E quem fez esticado, faz esse dobrado. Vamos lá. Envolver os dedos e começa. Dedão pra você, dedinho pra longe. Vai. Puxa o dedão primeiro, Joyce. Isso. Empurra os 4 dedos e volta. Aí. Agora. Puxa o dedão primeiro, que facilita. E empurra os outros 4. Vai. Empurra os 4 dedos. Força. E volta. E aí, como tudo que é meio inicial em termos de coordenação e força, gente, o que acontece? A gente tem dificuldade no começo. Fala, mas eu não tô conseguindo, não tô sentindo nada. Você tá sentindo sim, e o seu cérebro tá tentando gerar esse código, sabe, desse movimento. Depois, quando começa a entender melhor, você vai repetindo, como tudo na vida. Aí vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais amplo, cada vez mais efetivo, tá? Então precisa de repetição, tá bom? Então esses aí da TheraBand são os que a gente pode fazer, e também depois vou ensinar um para vocês que a gente faz, que é uma versão daquele da caixinha com a TheraBand também, mas é de pé, então eu vou deixar a TheraBand do lado agora e vamos começar com os da toalha agora, tá? Então a gente vai pegar nossas 2 toalhinhas. E aqui, ó, o primeiro que a gente vai fazer hoje é aquele que apoia nas 2 toalhas. Então eu vou pôr as 2 toalhas no chão, de pé, ou sentado numa cadeira, num banquinho, também fica super bom de fazer, tá? Ó, no caso, eu coloquei meu banquinho aqui e as minhas 2 toalhas na minha frente, ó. Deixa eu tirar esse aqui para não atrapalhar a visão das toalhas. Ó, as 2 toalhinhas. O que você tem que pensar? Você tem que pensar que o seu arco do pé fica sem toalha, tá? Então, ajusta a distância para que você possa pisar com a região metatarsal na primeira toalha.
E atrás você pisa com seu calcanhar e procura tentar deixar o seu arco do pé livre, tá? Sem toalha. Então, ó, as duas toalhas estão aqui, a gente vai apoiar o pé, o arco do pé, ó, fica no vão, tá bom? O arco do pé aqui, ó, fica no vão. É importante apoiar o metatarso na primeira toalha e o calcanhar na segunda toalha. Isso. Um pé só de cada vez. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeira coisa, a gente vai erguer os 5 dedos. Muito. Só sobe os 5 dedos. O mais que você conseguir, como se fosse um flex de dedo. Pressiona um pouquinho seu calcanhar agora no chão. Pressiona na toalha, desculpe. E continua na elevação dos dedos. E volta, relaxa. Isso aí tá trabalhando aquela musculatura bem interna ali do pé mesmo. E a parte alta do pé, gente, aqui ó, esse músculo que passa em cima do pé, tá? Agora, nós vamos fazer a inversão. Então, nós vamos empurrar a nossa almofadinha metatarsal para o chão. E tentar subir o arco do pé. Tenta fazer com que o seu arco do pé fica mais envergadinho assim, ó. Empurra, segura, sei lá, uns 5 segundos. 6, vai. Não, vamos fazer 8 segundos de segundo mesmo, não de contagem de balé. Aí nós vamos fazer o quê? A gente vai de novo, sobe os dedos, vai subindo, 2. Agora observa como na lateral ali a gente tem isso, um fibular trabalhando. E observa um pouquinho mais, você vai sentir o seu tibial anterior trabalhando. Tibial anterior aqui, ó, bem na frente da perna. Relaxa. Agora vamos focar no que a gente está trabalhando quando faz a inversão. Então primeiro empurra o metatarso na toalha. Tenta não empurrar muito seus dedos, mais o metatarso mesmo. Agora, puxa seu arco do pé para cima. Vai puxando, faz força. Puxa o arco do pé, como se eu quisesse fazer uma curva bem grande lá embaixo do pé. E empurra o metatarso. Isso, além de trabalhar o quadríceps também, quem está sentado, isso vai trabalhar toda a musculatura interna do seu pé. Relaxou. Agora a gente vai fazer sempre numa contagem um pouquinho mais dinâmica. Então, sobe os dedos e fica 1, 2, 3, força, 4, empurra o calcanhar no chão, 7, 8, relaxou. E agora empurra o metatarso, faz a curvinha no arco do pé, 1, 2, força, 3, 4, internamente lá na sua panturrilha, ó, tem um sóleo aí trabalhando também para o arquinho do pé subir. 7, 8, relaxa. E agora volta os dedos para cima, puxa, empurra o metatarso no chão, na toalha, e fica lá. 5, 6, 7, 8, relaxa. E ao contrário, empurra a região metatarsal. Faz o arquinho do pé agora subir. Sobe o arco do pé. 5, 6, força 7, força 8. Relaxa. Vamos trocar de pé. Primeiro vamos tentar localizar nesse outro pé tudo aquilo que eu falei. Então a primeira coisa que eu vou fazer, calcanhar está apoiado na segunda toalha. E na toalha lá da frente, colocou a almofadinha ali do metatarso, que é a articulação metatarsal, tá? Isso, colocou ela ali. Agora a gente vai fazer, sobe os 5 dedos. Puxa bem esses 5 dedos para cima. Agora não esquece que tem uma pressãozinha no seu calcanhar. Ó, pressiona o calcanhar enquanto faz esse movimento. Isso, localizou? Agora relaxou. Agora vamos localizar a outra maneira, que seria, primeiro empurra o metatarso, só a almofadinha aí, empurra na toalha. Agora começa a subir o seu pé, o arco do seu pé, tenta subir. Lógico que o metatarso vai sair um pouquinho da toalha, não tem problema. Tenta subir o arco do seu pé, força.
Isso, olha como você vai sentindo lá dentro da panturrilha, gente. Relaxou. Agora vamos fazer com a contagem? Vamos lá. Sobe dedos, empurra o calcanhar na toalha e fica 1, 2, 3, força, 4, mais força, 5, 6, 7, 8. Relaxa. Agora ao contrário. Empurrou, empurra o metatarso, vai subindo o morrinho lá do pé, vai fazendo curvinha no arco. 6, 7, 8. Relaxa. Outra vez, empurra. 1, dedos para cima. 2, 3, 4, calcanhar na toalha. 6, empurra. 7, empurra. 8. Voltou. E agora a gente começa ao contrário. Empurra o metatarso. Tira um pouco de excesso dos dedos. Fica mais no metatarso mesmo e começa a elevar o seu arco de pé. Eleva, faz curvinha. Perceba que ele começa a apoiar nos dedos, mas só não pode apertar os dedos, tá? Deixa só apoiar, mas não aperta os dedos. E relaxa. Isso, gente. Isso é mais para conhecimento do exercício. Aí depois vocês fazem as repetições. Isso aí seria ideal a gente fazer 10 vezes. 10, vou pra cima, depois vou pra baixo, depois vou pra cima, ou seja, no total dá 20, tá? Com cada pé. Então esse é o primeiro da toalha. Agora o outro que a gente vai fazer com a toalha é aquele que o nosso pé vai colocar a toalha entre a região do metatarso e os dedos, tá? Então uma toalha só é suficiente. Eu vou tentar fazer ele aqui mais próximo para vocês. Põe a toalha, o legalzinho mesmo é aquela bolinha, tá? Mas é assim como a Scarlett tá fazendo ali, ó. Colocou a toalha aqui, ó, e prende assim, com aquele ossinho ali da joanete, ó, aqui, tá? Prende ela enroladinha na parte da frente do seu pé, tá? Ali no ossinho da joanete. Isso aí, Letícia. Ó, quem tiver dúvida, olha lá, a Letícia aprendeu certinho. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar encostar um dedão no outro dedão. Vamos lá. Só a parte da frente para dentro. Tenta encostar um dedão no outro. E fica. Fica aí, faz força. E relaxa. Aí. Agora nós vamos fazer de novo. Vai dobrando. Força dedão com dedão, ó. É uma força bem interna. Vocês vão ver que a coxa também trabalha muito, a parte interna da coxa. Isso, e os fibulares, né, Letícia? Vamos lá, de novo. 3, empurra o dedão. Dedão encostando no dedão. Força aí, porque o tibial posterior trabalha muito fazendo isso. Voltou. E depois de novo, vai. Força, dedão com dedão. Faz apoiada a perna no chão, Frank. Em cima você vai entrar com outros músculos que vão impedir o seu pé de fazer a força, entre aspas, sozinho. Vai lá. Só o pé. Vai, gente. Isso, põe mais pra frente, Marcos, sua toalha. Mais pra frente. Mais, lá no ossinho da joanete. Isso. Agora que você vai tentar encostar um dedão no outro, só com a parte da frente do pé. Isso, é como se eu fizesse isso aqui, ó. É esse movimento, ele não é assim, tá? É um círculozinho tentando encostar um dedinho no outro, dedão no outro dedão. Isso aí, Scarlett, tá? Então, esse aí vocês podem fazer no início 10 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer empurra 2 segundos, fica uns 4 segundos e volta. Nós vamos fazer mais 2 vezes só para reconhecer a contagem e depois a gente vai, depois vocês fazem ele, que ele é muito útil para o tibial posterior, tá? Oi? Oi? É pra fazer na ponta ou é pra fazer no flex? Não, o pé ele não tá nem na ponta nem no flex. Na verdade, ele tá na flexão natural dele, tá? E daí eu vou, logicamente, para poder encostar um dedo no outro, ele vai mais pra ponta
Assim como a Letícia tá fazendo, ó, gente, ele vai mais pra ponta, que a câmera dela tá numa visão bem boa. Tá dando pra ver bem o pé dela, tá vendo, ó? Aqui eu não tenho essa mesma possibilidade, porque eu tenho que fazer filmagem em duas câmeras, uma que vai pra vocês e uma outra câmera que tá de registro aqui. Então eu não consigo posicionar tão bem o meu computador, tá? Mas ali fica legal, ó, tá vendo, ó? Não é bem uma ponta, porque ela tá tentando o movimento de encontro do dedão. E se eu fizer muita ponta, eu acabo fazendo outras forças, tá? E não são essas forças que a gente quer agora. Deixa o seu pé natural, buscando encostar um dedo no outro, ó. O movimento seria um movimento para dentro, sabe? Assim como se eu quero até afastar meu calcanhar, afasta um pouco o calcanhar, isso, e força isso aí. E aí você está trabalhando o tibial posterior. Por quê? Porque às vezes a gente trabalha em excesso o gastrocnêmio, que fica mais atrás, entendeu? O tibial posterior, ele é mais interno, tá? Então o gastrocnêmio, que é aquele músculozinho da panturrilha, a gente tem um monte de coisa que fortalece ele. Mas e esses interninhos aí perto dos ossos? Como é o tibial posterior, o tibial anterior. Então esse, principalmente o posterior, porque o anterior é mais perto da pele ali mesmo. Mas o tibial posterior, ele fica embaixo do, esse interno, né? Não embaixo, mais interno que o gastrocnêmio. Então, para a gente atingi-lo, não é tão fácil como é atingir o gastrocnêmio, tá? Para, no caso, a musculatura de panturrilha. Tá bom, gente? Então esse ajuda bastante, sabe? A gente atinge esse tibial aí, bem legal. Bom, agora vamos na cola aqui. Bom, agora, gente, a gente vai fazer o quê? A gente já fez as duas TheraBand, já pra cima, pra fora. Vamos subir então, levantar, ficar de pé. Agora vamos para os últimos. Ó, então de pé nós vamos rapidamente, primeiro só localizar a musculatura nossa pretendida, fazendo aquele plié na meia ponta. Ó, primeira posição. A minha toalha aqui. Não precisa ser muito aberta, só para localização, ó. Soltem os braços, tira o excesso de força de bumbum. Isso, coloca só o abdômen alongado, já é suficiente. Se o abdômen está alongado, você está alinhado com os seus pés, tá? Aí eu vou pedir para vocês que vocês baixem a cabeça ao executar, mas sem desalinhar a postura, tá? Então nós vamos fazer isso aqui, ó, meia ponta num pé, plié no outro, tá vendo, ó? Plié na outra perna. E volta, e depois no outro. É um movimento muito comum na dança, mas todas as vezes que eu tenho uma perna de apoio fazendo plié, como nos fondis, por exemplo, né, e outros movimentos de preparação de relevé, com développé, com grand battement e etc., a gente acaba às vezes desalinhando a nossa articulação do quadril, joelho, pé, sabe esses 3 pontos de andeor. Então eu quero que vocês olhem lá para baixo e direcionem o movimento para que a sua tíbia fique na direção do seu segundo dedo. Olha lá e põe a tíbia alinhada com o segundo dedo. Então se a tíbia está para trás, você vai estar com o pé tortinho, já vai estar errado. Se tiver muito para frente a tíbia, você está forçando ligamentos, também está errado. Vamos fazer o errado? Então vai lá, força a sua tíbia lá para o terceiro dedo, que é pouquinha diferença, ó. Mas já dá um pezinho meio torto e já dá um problema lá de alinhamento. Volta no segundo dedo, região certa. Agora põe para o dedão, a tíbia. Leva a sua tíbia lá na direção de dedão, ó. Errado, tá bom? Voltou. Isso, para relaxar. Agora nós vamos fazer a mesma coisa de auto-reconhecimento no outro pé. Aí vocês sabendo, sabe, desses alinhamentos, tem como vocês prevenirem uma série de coisas que apoiam no plié, de duas pernas, ou de uma perna só, ou mesmo na execução mesmo, de demi-plié, grand-plié e tudo mais, tá? Então, olha só, fez a meia ponta no pé esquerdo, dobrou, plié no fondi, né, na direita. Aí, ó, tenta alinhar a sua tíbia, sabe, aquele ossinho ali, coloca a tíbia na direção do segundo dedo.
Esse é o alinhamento correto, tá? Independente de eu ter que virar o calcanhar para o andeor ou não, mas a tíbia no plié, ela tem que estar alinhada com o segundo dedo do pé, não é no terceiro. Se eu colocar no terceiro dedo, ó, já dá tudo torto lá, o alinhamento de joelho fica totalmente errado por causa disso. Então não é no terceiro dedo do pé, é no segundo, se a gente tiver que passar uma linha, tá? Ali, ó, percebam como eu tô estável. Aqui eu tenho estabilidade, tá? Lá no terceiro dedo eu já começo a ter uma dificuldade, ó, de segurar a posição. Agora, coloca lá pro dedão, um pouquinho mais pra frente. Nem precisa chegar tanto no dedão. Só um pouquinho já basta para você também rodar tudo errado. Desalinhou seu joelho, desalinhou sua coxa, desalinhou seu quadril, tá? Então, o ideal é sempre a gente entender desse alinhamento, que a maioria das pessoas pensa assim, de joelho e pé, e é de joelho e pé. Mas se você pensar nesse osso que é reto, sabe, que não é articulado, que é a nossa tíbia, ó, aqui, se eu pensar em colocar isso aqui alinhado com o segundo dedo, pronto, resolvido todo o problema. Aí agora vamos fazer um plié. Plié normal, ó. Fazendo a mesma coisa, ó. Tíbia para o segundo dedo. Ó, tíbia para o segundo dedo. Relaxa o bumbum, quem contraiu. Relaxou o bumbum, o que vai acontecer? Abdômen trabalha pro equilíbrio correto da posição. E voltou, tá? Então, vocês percebem que tem uma musculatura aí que tem que trabalhar bastante para a gente conseguir esse alinhamento correto, tá, gente? Então, para fortalecer essa musculatura, a gente pode fazer esse que a gente acabou de fazer de tibial posterior, sabe? Esse que fecha assim, tá bom? Que fecha a toalhinha. Isso é importante que vocês façam aí com os pés, vamos dizer, nos pliés para testar. E agora a gente já vai mudar para a lateral de perna. Os fibulares aqui, o sóleo também vai trabalhar bastante nesse exercício. Que é colocar a bolinha ou a toalha de pé lá na região dos maléolos. A primeira coisa que eu vou fazer é pressionar um pouquinho o maléolo com o outro para segurar essa toalha aí, dobrada. Deixa a toalha meio gordinha, tá, gente? Se você precisar, põe até as duas, tá bom? Se não tiver um espaço suficiente. Isso. Fechou maléolo com maléolo. Ó, observem que se você só pressionar um maléolo na toalha e o outro, ó, já tem uma baita de uma força em vários músculos da perna, ó. Só de fazer isso e relaxa. Agora, todo mundo aperta maléolo no outro maléolo, vai. E relaxa. Isso. Mais uma vez, aperta. Pé pra frente, gente. Os pés estão para frente. Tem gente que tá na primeira aí no andeor. Ah, não, é que travou, não. Tudo bem, então. Agora nós vamos fazer o exercício mesmo. Esse aqui trabalha algumas coisas, mas não são exatamente as coisas que a gente quer trabalhar, que são os laterais da panturrilha ali, da perna, né? Não da panturrilha. Agora vamos fazer um élevé, gente, ó. Alinha sua fíbula. Mentalmente, não vai olhar para baixo agora. Alinha sua fíbula e agora alinha a tíbia com o segundo dedo. Tá? E tenta não soltar a toalha. E volta. Desce devagar. De novo, vamos no élevé. Pressiona. Pressiona a toalha. Pressiona a toalha. Agora lá no fim, pressiona a toalha. Olha os músculos que eu tô falando. Observa. E volta. Mais uma vez. Pressiona e sobe. Vai subindo. Não deixa de pressionar. No final, aperta mais ainda, aperta. Pressiona a toalha. E volta. Isso. Tá vendo como tira do gastrocnêmio e faz esse exercício obriga os laterais a trabalhar? Tá? A panturrilha trabalha menos e os laterais trabalham mais. Então é um exercício muito bom, porque fortalece essa musculatura
que quando a gente está no andeor, dificilmente fortalece tanto. Então vamos lá, subiu, apertando a toalha dentro, aperta, tira o excesso do bumbum, tira o excesso da coxa, aperta lá na região da toalha mesmo, ó, na região da toalha e desce. Isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham conseguido reconhecer essa musculatura aí, tá? Que são os fibulares, o sóleo, trabalha muito para isso. E aí, gente, o que esse exercício especificamente traz? Eu gosto muito dele, por quê? Porque ele traz estabilidade, ele fortalece o sóleo e o sóleo é o músculo responsável pela estabilidade dos pés na ponta, tá? O gastrocnêmio, ele já é super ativado quando eu subo na meia ponta, tá? Como a gente fez agora, gastrocnêmio super ativa, principalmente no andeor. Depois, para subir da meia ponta para a ponta, tem que entrar o sóleo. Se o sóleo é fraco, às vezes eu tenho fraqueza para subir na ponta, tá? Se o sóleo não for bom, porque o sóleo é que faz com que a gente consiga subir na ponta. Então é bom fortalecer o sóleo para que você tenha estabilidade e a força mesmo para subir em cima dos dedos na sapatilha de ponta, tá bom? O mesmo se dá quando a gente salta, porque a gente tem que pressionar os dedos no chão, empurrar esses dedos, então aquele outro exercício que empurra na toalha, empurra o dedo, salta, os pés vão ter que conseguir esticar até o fim, lá em cima no salto, tá? Então às vezes a gente não consegue tanto esticar os pés nos saltos, principalmente esses saltos sequenciais, por falta de explosão na musculatura do sóleo, tá? Dessa explosão muscular que vai levar o pé a esticar completamente. Às vezes tem muita explosão de panturrilha, você até estica, mas sabe os dedos, o acabamento não fica bom. Quando o acabamento não é bom, de dedos, no ar, geralmente é falta de força de musculatura interna. Os tibiais posterior, tá? E mais o sóleo, os que ficam mais dentrinho mesmo da perna, ok? Então esses exercícios ajudam muito a vocês conseguirem isso. Um outro exercício que também vai ajudar é fazer uma variação desse, ó. Não precisa nem fazer, depois vocês fazem, ó. Que é sobe, apoia num pé e tira o outro no flex, ó. Tá? Esse é mais difícil porque envolve equilíbrio, força, concentração, uma série de coisas. Mas aí vocês vão trabalhar mais fortinho também. A gente pode começar fazendo com os dois, fazer uma semana, por exemplo, e depois na segunda semana a gente já sobe, tira flex num pé, põe o pé no chão e desce. Sobe, tira flex, aí vocês trabalham mais focados numa base, né? Então fazendo mais força, vocês vão ter que fazer mais força porque tá sobre um pé só, mas é a mesma musculatura envolvida, tá? Quando puxa esse flex aí do chão, também é uma variação muito boa que fortalece mais ainda do que fazendo com os dois, tá bom? Então esses são os que a gente pode fazer e de preferência a bola é melhor ainda porque é mais difícil, ela é mais resistente, né? Ao aperto, mas a toalha também é efetiva, não sei se vocês conseguiram ver. Eu me viro bem com a toalha, sabe assim? Dá pra, é uma questão de você trabalhar internamente, né? As forças corretas. Agora nós vamos fazer, gente, o da caixinha, tá? Não sei se todos conseguiram alguma coisinha pra colocar o pé de apoio. Então esse tem que ser sentados, tá? Eu sento numa cadeira, no banquinho, sei lá o quê. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. E coloco uma caixinha na frente, tá? Na frente aqui de mim. Se vocês não conseguirem fazer isso, pode fazer sentado no chão, tá? Já é alguma coisa, mas o ideal para o alinhamento aqui de tíbia com o segundo dedo do pé, aquela coisa toda, é fazer assim sentado no banco e põe a caixinha na frente. Ó, por aqui, cá, dando pra ver aqui, ó, caixinha aqui. Oi? Fala. Tem alguma coisa que eu possa assistir? Olha, Bia, eu escutei tudo entrecortado. Você pode repetir? Claro. Eu disse que eu não consegui encontrar uma caixinha de madeira. Se tem alguma coisa que eu possa substituir. Ah, sei lá, agrupa uma toalha em cima da outra, também dá pra sentir, a sensação é menor, porque como a toalha também cede, né?
então você não tem um apoio tão suficiente, mas apoia uma toalha em cima da outra, assim, ó, já dá, tá? Ela vai ceder um pouquinho, mas também não vai ir direto no chão. Tá bom, essa é uma fita de Isso, livros também. Boa ideia, gente, eu não pensei no livro. Boa ideia, faz uma pilha de livro. Ó, tem que ser de 10 centímetros até 20, dependendo do tamanho da perna e do pé, né? Porque isso aqui tem mais a ver com o tamanho do pé também. Tá bom? Quem tem o pé grandão, sobe mais. Ó, gente, eu vou colocar meu pé em cima. A gente não consegue ver o pé. Pera. Obrigado. Vou tentar fazer isso. Será que de frente fica melhor? Deixa eu ver. Ó. Esse aqui é duro de mostrar, mas ele é facinho de fazer. Tá dando pra ver a caixinha aqui? Tá? Então, ó, eu vou apoiar aquela região que eu falei pra vocês lá nos outros exercícios, que é o metatarso, a almofadinha. Põe a almofadinha ali debaixo do seu pé, a região da articulação metatarsal, entre metatarso e dedos, inteira na caixa. Agora, onde começa o seu arco do pé já não tá mais na caixinha, tá bom? Então, colocou aqui, o que você vai fazer? Primeira coisa, é importante que você tenha um ângulo aqui de 90 graus, aqui entre sua perna e o que você tá sentado, tá? Então, coloca a caixinha mais pra frente se você tiver muito para trás, senão você não consegue a mobilidade importante. O que você vai fazer aqui? Você vai descer seu pé no máximo flex. Desce seu calcanhar no máximo flex, segura 8 segundos. Lógico, vai alongar o gastrocnêmio e o tendão calcâneo, tá? É um alongamento. Porém, é um fortalecimento do tibial anterior, tá bom? É um fortalecimento diferente. Se você olhar, você vai ver toda a contração dele e todos os ligamentos dos seus dedos também estão trabalhando para isso. Então fica 8 segundos, retorna no neutro. Agora você vai subir na meia ponta, ó, desse pé. Puxa o máximo para cima. Puxa mesmo, meia ponta. Sobe, sobe, sobe na meia ponta e desce. Aí, gente, o que vai acontecer? Vocês vão sentir com a caixinha, ela ajuda a gente a fortalecer essa região aqui, ó, do tendão, que é quando o gastrocnêmio já virou tendão, tá? Aqui, ó, essa parte baixa, e não só aqui, na musculatura de gastrocnêmio, mas quando ele já vira outro tecido, aqui para baixo. Então a caixinha ajuda nesse sentido, porque, por exemplo, de pé a gente põe a concentração de força é mais aqui em cima e na caixinha é mais para baixo. Acontece em cima também, mas vocês vão sentir que acontece aqui embaixo também a força, tá? Então, ó, repetindo, coloca bem essa almofadinha do pé para dentro da caixinha e o arco do pé para fora. Senta bem retinho. Puxa o calcanhar para baixo, mesmo que os dedos saiam da caixa, não tem problema. O metatarso que fica ali apoiando, tá? Não deixe os joelhos ficarem assim pressionando um outro. Se você pressionar, você gera tensão e a tensão tira do lugar correto. Então dá um espacinho aqui, ó, de uma mãozinha. Sabe assim? Um espacinho pequeno. E fica puxando seu flex nos dois pés, por igual, tá? Aí você vai forçar o tibial anterior a fazer uma contração para poder alongar lá atrás gastrocnêmio e tendão calcâneo. Voltei. Olha o povo da inflamação, tendine aí, hein? Frank e companhia. Faz esse exercício. Subiu na meia ponta. Será que o meu tibial está alinhado com o segundo dedo? Percebe aí o alinhamento. Isso, força, 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 pensa a minha ponta. Quanto mais você força ela, mais a parte de baixo trabalha. Voltei. Última vez, gente. Puxa o seu calcanhar para baixo, libera os dedos, assim, não faz tensão nos dedos.
e puxa o calcanhar para baixo para alongar bem a musculatura do gastrocnêmio. Sóleo também está alongando aí bastante. E o tendão calcâneo. Fica os seus 8 segundos, 10 segundos, depois progride, vai até 20 segundos. Volta no neutro. Agora, abre os dedos, hein? E sobe a meia ponta. Abre os dedos para deixar o pé movimento alongado. E puxa. Quando você chegou no máximo, agora vai no máximo plus. Vai lá. Puxa mais ainda que o máximo. Força, força, força. Você vai sentir internamente um monte de gente contraindo aí. E volta. Tá bom, gente? Ótimo. Agora, uma variação desse, que também dá pra fazer e é super legal. E vocês têm, lógico, vocês fazem balé em casa, né? Vocês têm a barrinha de vocês em casa, não tem? Se não tivesse, você também podia sentar em cima, tipo, de uma mesa, assim, uma mesa que não quebre, né? Obviamente. Senta em cima da mesa e deixa a perna pendurada, sabe? Tipo, balançando a parte de baixo. Então, na barra seria assim, ó. Ó, vou trazer aqui pra vocês verem. Na barra seria assim, você vai colocar a sua perna assim, ó, pendurada, a parte de baixo, e vai pegar a sua TheraBand, vai passar ela lá no metatarso, ó, pega só um pouquinho do arco do pé e puxa a TheraBand. Ajuda aqui, até prende na barra se quiser, ó. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquele flex, ó, puxando a TheraBand, ó. É diferente, tá? Não é o mesmo alongamento, mas é. E agora sim, agora vocês vão sentir melhor, ó, a meia ponta. Empurrando a TheraBand. Puxa a meia ponta para baixo. Força. Isso aqui é um exercício que dá muita força interna da musculatura da perna. Não, vocês não vão sentir tanta panturrilha fazer força, mas o sóleo, tá? Os músculos tibial posterior, tá bom? Aqui, ó, no flex, é o tibial anterior. Se você olhar, você vê a contração dele, ó. Igualzinho da caixinha. E depois, ó, relaxou, esticou meia ponta, ó. Como se você estivesse subindo na meia ponta e força contrária, ó. Alinha bem a sua tíbia com o segundo dedo e faz força, que você vai estar também fazendo o mesmo trabalho de fortalecimento da caixinha, tá? Agora, apesar dessa variante aqui funcionar e ser legal, eu ainda gosto mais da caixinha. Eu acho que na caixinha a gente consegue fazer mais força, tá? Do que com a TheraBand, tá bom? Mas é possível também. Bom, então, gente, basicamente, esses exercícios são exercícios que a gente pode fazer para sentir essa musculatura toda aí. Como eu havia prometido, eu continuo prometendo e ainda não fiz, eu sei que eu não fiz, mas eu vou fazer, gente, no final de semana. Eu vou até pedir para vocês isso, essa compreensão, porque os dias de semana têm sido muito corridos aqui para mim. Um dos meus cachorros, o maiorzão, operou, tá recuperando. O outro vai operar e eu tô preparando ele para cirurgia. Eu tenho que dar soro de 15 em 15 minutos, um monte de coisa. E agora, para completar tudo, meu marido operou. Então ele não tá podendo me ajudar nesses dias. Então eu tô meio atribuladona mesmo com essas funções. Então eu peço para vocês essa compreensão. No final de semana, eu vou pegar, eu tenho um livro, que é o livro que eu uso para muita consulta, eu gosto muito dele. Tem outros que são até mais completos, mas eu gosto desse por causa das imagens. As imagens dele são mais assim, fáceis de entender, fáceis de visualizar, o jeito que eles colocam é muito legal, eu gosto. Ele chama Anatomy of Dance, só que o meu livro é assim, esse aqui, ó,
é que depois que eu descobri, gente, tem uma tradução, sabe? Tem a versão em português, chama Anatomia da Dança, obviamente, dessa autora Jackie Greenhaus, que é uma professora de uma universidade, e ela foi bailarina e ela também é diretora de companhia, tá? Então ela fez esse livro é muito bom, se vocês puderem, depois eu passo até direitinho a edição, tudo certinho como vocês fazem. Se quiserem ter seu material, ótimo, viu, gente? E olha que legal, ele tem essas propostas dos exercícios, ó, na figurinha, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, olha a toalha lá, a caixinha, esse é o da caixinha, ó, tá vendo a caixinha? Aí ele mostra o músculo que está sendo trabalhado e ele explica. Aqui tem a explicação que eu dei pra vocês, tem aqui, tá? Então, aqui, ó, com a bolinha, ó, vê se vocês conseguem ver, tá vendo, ó? Com a bolinha no meio da perna, tá? Então, assim, esses exercícios, embora que eu dei em algumas coisas, olha esse daqui, ó, é o do dedão, olha lá, ó. Aí tem a setinha indicando para onde você tem que virar o dedo, aquela coisa toda, tá? Então tem toda a explicação aí, fica registrado. A hora que você quiser, você vai lá no seu WhatsApp, abre-o lá, já vê. Eu vou montar direitinho as figurinhas, tiro as fotos, né? E mando para vocês, tá? Então aqui vai ter esse comando aí da execução, sabe? Para vocês verem. E aí mando para que vocês fiquem com esse guardado, vamos dizer, né? Para que vocês possam executar quando vocês puderem, tá bom? Daí eu acho que fica bem legal. E a explicação é bem didática, então não é que você vai ver a figurinha e vai falar, nossa, não entendi, o que é pra fazer? Não, tá tudo bem facinho, tem as setinhas, sabe assim, também para te ajudar a saber que movimento que faz. E ela também fala assim, sentado ou deitado ou de pé, então você já sabe como que tá querendo a projeção de cada coisa. Então eu vou fazer esse trabalho assim para vocês a respeito de pés, que foi esse primeiro enfoque, né, que eu fiz dessas aulas de, entre aspas, consciência da própria anatomia, né, de entender a sua anatomia, os seus alinhamentos, para poder trabalhar a consciência dos movimentos, tá bom? Então, gente, só para encerrar, o que eu acho mais importante em tudo isso? O alinhamento, tá? Para vocês, o fundamental é isso, entender a postura como um alinhamento. Então, fazer o alinhamento sempre do jeito que está vindo o seu comando de coluna, deve seguir o seu comando para o joelho, que deve seguir do mesmo alinhamento para o seu pé. Saber alinhar, sabe? Cada vez que você sobe num relevé, cada vez que você sobe num sauté, cada vez que você desce, como você vai amortecer tudo isso, como usar o músculo para amortecer. Não esquece que é função muscular, esse amortecimento, esse suporte do nosso peso. E aí dizer para vocês que se o músculo está alongado, o amortecimento é muito melhor. Músculos duros não. Olha, pensa uma coisa, gente. Eu não falei para vocês que esses amortecedores que a gente tem em carro, em tudo, mesmo as rodas, né, dos carros, o que tem dentro delas? Ar, né? Nos freios, assim, e nos amortecedores, que são mecanismos, né, de contenção, tem o quê? Na física, assim, o que a gente usa para isso aí ajudar? Ar ou água? Esses dois elementos, sabe? Ou é pneumático ou é hidramático. E isso aí ajuda. Então, por exemplo, se o seu músculo ele tem essa oxigenação, essa capacidade, melhora, aumenta a capacidade de absorção de impactos. Se esse músculo assim. O músculo duro, ele não tem essa oxigenação ideal, sabe? Ele é muito contraído, então passa menos sangue, passando menos sangue passa menos oxigênio, entende? Porque é preso, é tenso. Então ele não amortece legal. Então a importância de estar sempre alongando, de sempre estar consciente quando eu estou na aula também fazendo força, saber fazer o alongamento antes de atingir o principal, a amplitude, e depois conter. Como que eu vou conter esse músculo? Saber fazer a contenção. Isso é muito importante no trabalho de aula, no trabalho de dança, né, coreográfico mesmo, tá? A gente educar esse nosso cérebro,
Porque o cérebro, na hora da velocidade, ele é que nem computador. Ele vai responder com os códigos que ele tem de registro. Ah, o plié, agora sobe, ele agora vira, ele entendeu? Ele vem com os códigos. Quem registrou esses códigos lá dentro? Vocêzinha, tá? Vocêzinha que colocou isso lá dentro. Então coloca direito, entenderam? Coloquem os comandos corretos no seu movimento. Nos mais básicos, você pensa, nossa, mas meu Deus, não. Vou falar para vocês que se vocês colocarem esses códigos ao fazer plié, qualquer um, e ao fazer tendu, qualquer um, pronto. São os principais códigos, plié e tendu. Todo o resto vem disso aí, dessa mensagem que ficou no seu cérebro. Como que alonga para fazer o tendu e como que volta? Quais músculos envolvidos quando eu vou, né, na ida? Quais na volta? Entenderam, gente? Se você codificar isso, plié, quais músculos envolvidos na ida? E alinhamento. Plié é alinhamento. Quais na volta? E qual é o alinhamento postural? Pronto, codificou isso, nossa, sua vida tá metade resolvida em termos de códigos cerebrais, tá bom? Então pensa nisso, não é tão difícil, sabe? Mas precisa, estudem, tá? Para que vocês possam ser sempre ótimos profissionais no agora, no futuro e durar mais do que seria previsto se você não tivesse sua consciência, sabe? Durar mais tempo dançando, ok? Bom, vamos dar uma alongadinha agora, que ainda temos um tempito, pouquinho, mas temos, tá, gente? Vou pedir para vocês, deitados no chão, vamos fazer um alongamento assim, do tempinho que nos resta, fazer uma projeção corporal aí, deitados, pernas estendidas, braços lá para trás, isso. Primeiro só fica nessa posição. Tenta colocar agora, com a ajuda do seu abdômen, que deve estar procurando sua costela, põe a sua coluna no chão. Tenta encostar a sua coluna no chão, com a ajuda do abdômen. Isso. Não faz muita força, né? Excesso de força, corta a respiração, tá? Agora a gente vai inspirar, põe o ar nas costelas, prende. E sopra 6 segundos esticando tudo. Estica pé, estica braço. 1, 2, sopra 3, força 4, força 5, força 6. Relaxa. Relaxa tudo. Inspira de novo. Bastante ar, sobe o diafragma. E sopra. Pela boca. 2, estica braço, estica pernas. 5, 6, relaxa. Isso. Mais uma vez, gente. Inspira bastante. Puxa esse ar. Prende. E sopra. 1. Força. Manda lá para baixo. Manda lá para baixo. Isso aí. Relaxa. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. 3 respirações com as pernas afastadas no 45 graus. Isso. Isso. Agora, o que a gente vai fazer? Alinhe um pouco a sua coluna para que ao você expirar, vocês consigam esticar essa perna no andeor. Não exagerado. Um andeor entre o que seria o seu máximo e o seu nada andeor. Estende os braços lá atrás, vamos começar com a ajuda da respiração. Inspira. Põe esse ar nas costelas. E sopra. 1. Olha o andeor. 2, já deixa aí abrindo um pouquinho. 3, não faz excesso no bumbum. 6, relaxa. Na segunda vez, a gente já sabe que fez excesso no bumbum, né? Vamos tentar tirar um pouquinho de contração de glúteo. Inspira. Prende. Pensa no osso do quadril para gerar andeor. Vai. 1, o osso do quadril vem para frente. Para cima, né? E menos no bumbum. Pensa osso. E relaxa. Isso. Agora a terceira vez. Vai lá. Inspira. Prende. E sopra. Força nesse abdômen. Empurra o quadril. Ele vai subir. O osso do quadril.
e relaxa. Isso. Agora vamos fechar um pouquinho essas pernas. Dobrem seus joelhos. Isso. E agora nós vamos estender as duas pernas lá em cima, no ângulo de 90 graus. Coluna no chão, sua perna está no 90. Isso. O braço direito vai pegar nos dedinhos do pé esquerdo, só o braço direito. O outro fica lá atrás. Lá atrás. Isso. Puxa ele para você. Deixa o outro 90. Deixa a outra perna no 90. Isso. Dobra esse joelho. Dobra um pouquinho. Estende. Alongando. Posteriores. Isso. Dobra um pouquinho. Estende. Isso. Volta ele lá juntinho do outro. Troca de braço. Deixa o outro braço lá em cima. Puxa para você um pouquinho. Deixa alongar um pouquinho esses isquiotibiais aí, também a panturrilha. Se você puxar bem o seu flex, você sente um pouquinho mais a panturrilha, tá? Agora, dobra um pouquinho. Estica. Isso, dando aquela espreguiçadona na perna. Dobra um pouquinho. Estica. Isso. Agora a gente vai atingir um pouquinho a região das costas, tá? Quadril e lombar. Então a gente vai pegar os dois, com os dois braços, né? Um para cada pé. Estende as duas. Tira o excesso de tensão no quadríceps, faz favor. Só tirando do quadríceps já tem outra atitude de alongamento que passa a ser mais interno da musculatura. Tira o excesso do quadríceps. Tira, tira, tira. Agora, dobra o joelho. E quando esticar, põe contração no quadríceps agora. Vai, estica. Força, empurra o joelho para fora. E volta. E de novo. Fui. E volta. Isso, deixa eu chegar lá na lombar, gente. Vai. Estende. Estica tudo. Puxa o glúteo também. Todo mundo. Isso, puxa para cima. Ok. Agora vocês vão dobrar esse joelho e segurar atrás da sua coxa com os dois braços. Entrelaça os braços, isso. E vamos fazer aquela massagem desperta no bosque da coluna. Então a gente vai sentar, dá um impulso e senta. E agora vai lá para trás até onde você conseguir. Vai, o outro, volta. E vem. 1. E volta. 2. E massagem na coluna. Vai. Subiu. E desceu. E vai. Bolinha zup. Bolinha zap. Vai lá. Bolinha zup. Bolinha zap. Bolinha. Vocês estão retinhos. Bolinha zup. Bolinha zap.